Olá, meus amigos, canal Caminho Espírita, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais um estudo da doutrina espírita, com um resumo do ensinamento dos espíritos, do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, elaborado por Allan Kardec para o nosso conhecimento, o nosso exame da doutrina espírita. Então, hoje vamos dar continuidade ao resumo do ensinamento dos espíritos. Obrigado pela sua presença, eu sou Paulo Ramos. Vamos ao nosso estudo? Vamos lá? Allan Kardec apresenta no item 8 o seguinte: para cooperar como agentes do poder divino, com a obra dos mundos materiais, os espíritos revestem-se temporariamente de um corpo material. Pelo trabalho de que sua existência corpórea necessita, eles aperfeiçoam a sua inteligência e adquirem, observando a lei de Deus, os méritos que devem conduzi-los à felicidade eterna. Então, uma encarnação em épocas determinadas por Deus, ela serve para cada um de nós desenvolver a nossa inteligência, adquirir maiores conhecimentos, desenvolver os nossos estudos da ciência, conhecer as leis da natureza, desenvolver o sanitarismo, a medicina, enfim, todas as ciências que vão levar ao homem esse trabalho de ele ter maior conforto e conhecimento de tudo o que o cerca. Então ele desenvolve a sua inteligência e, ao mesmo tempo, desenvolve a sua moral, tendo assim uma melhor compreensão das leis de Deus, sobre o amor ao próximo, a honestidade, a benevolência, a caridade, a ajuda para que os seus semelhantes também vivam confortavelmente na sua existência e um colaborando com o outro no desenvolvimento geral do planeta e também de toda a sociedade, de toda a humanidade. Então, nós cooperamos com Deus para o desenvolvimento desse nosso planeta em que nós estamos habitando temporariamente, que é a Terra, né? Então é por aí. Seguindo o nosso estudo, diz ainda Allan Kardec, no item 9, a encarnação não foi imposta ao espírito no princípio como uma punição. Ela é necessária ao seu desenvolvimento e para a realização das obras de Deus. E todos devem resignar-se a ela. Tomem o caminho do bem ou do mal. Só que os que seguem o caminho do bem, avançando mais rapidamente, demoram menos a chegar ao fim e lá chegam em condições menos penosas. Então, aqueles que tomam o caminho do bem chegam ao seu fim. Qual é esse fim? É a nossa felicidade. É viver em mundos felizes, é viver ao lado de espíritos cordiais, honestos, sinceros. Então, existe a felicidade nesses mundos e nesses ambientes. Então, a encarnação, voltando lá ao início do item 9, Kardec diz, e os espíritos nos ensinam, que a encarnação não é uma punição. Ela é um objetivo, é uma necessidade para a realização das obras de Deus. Todos nós temos que nos resignar a essa lei. Todos nós. Primeiro, tomar conhecimento dela. Isso é fundamental. Conhecer a razão da vida. Então, podemos escolher o caminho do bem ou do mal. Isso vai depender de cada um de nós. Essas escolhas pelo nosso livre-arbítrio. Deus nos oferece essa possibilidade. Tomando o caminho do bem, mais rapidamente chegamos à nossa felicidade.
É como se nós subíssemos uma montanha, diríamos assim, a montanha escarpada do bem. Para subir essa montanha, nós precisamos de carregar alguma coisa nas nossas costas, uma mochila, utensílios, coisas que serão úteis para o nosso progresso. Tem pessoas, né, que colocam uma mochila com esses utensílios. Esses utensílios podem ser o amor, a caridade, o bem, a fraternidade, o amor ao próximo. Então são utensílios que são leves e que nos ajudam a subir essa montanha escarpada do bem. Outros colocam uma geladeira duplex de aço inoxidável cheia de garrafa PET lá dentro, de 2 litros. 2 litros. Fica pesado. Esses são aqueles que utilizam o mal para subir a montanha escarpada do bem. Evidentemente que vão subir lentamente, com muita dificuldade e com muitas dores, sobretudo nas pernas, nas costas, né? Na coluna. Aqueles que optaram por usar uma mochila com amor, caridade, benevolência, sinceridade, todos os sentimentos cordiais, subirão mais rapidamente. Essa é a analogia que nós podemos fazer. Então, a encarnação não foi imposta ao espírito no princípio, né, das suas primeiras encarnações, como um castigo. Há certos sistemas que dizem que sim, mas eles estão contra os ensinos da doutrina espírita. São falsos sistemas. Lá, na Revista Espírita de junho de 1863, a tradução pode ser da Edicel ou da IDE, temos um texto intitulado por Kardec do princípio da não retrogradação dos espíritos. E lá, no ínterim do texto, tem o seguinte: diz assim Kardec: a encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito que, para cumprir sua missão providencial, trabalha em seu próprio adiantamento pela atividade e a inteligência que lhe é preciso empregar para promover a sua vida e o seu bem-estar. Então, a encarnação é uma necessidade, não é uma punição para nós espíritos, para cumprir essa missão dada a todos nós por Deus, para que trabalhemos com a nossa atividade para desenvolver a nossa inteligência, para promover a nossa vida e o nosso bem-estar. E assim também desenvolvemos a Terra em seus vários aspectos, atuando na sociedade. Então, é uma necessidade para cada um de nós. Ainda diz Allan Kardec: mas a encarnação se torna uma punição quando o espírito, não tendo feito o que deve, é constrangido a recomeçar sua tarefa e multiplica suas existências corpóreas penosas pela sua própria falta. Aí se torna uma punição, porque o espírito volta a reencarnar com os compromissos de refazer os seus atos de melhor forma, primeiro se arrependendo dos males cometidos, segundo, realizando o bem para com aqueles que ele fez o mal, e depois, por último, fazendo o bem para toda a sociedade. Então, até ele completar todos esses 3 estágios, arrependimento, expiação e retorno ao bem, muitas das vezes ele tem que recomeçar essa tarefa e multiplica as suas existências corpóreas de forma penosa, até ele tomar realmente essa resolução. Ainda prossegue Allan Kardec. Ele faz aqui uma analogia, uma comparação. Kardec diz: um escolar
não chega a colar seus graus, senão depois de ter passado pela fileira de todas as classes. São essas classes uma punição? Pergunta Kardec. E ele responde: não, são uma necessidade, uma condição indispensável de seu adiantamento. Mas se, por sua preguiça, é obrigado a repeti-las, aí está a punição. Poder passar algumas delas é um mérito. O Kardec faz essa comparação muito própria, né? Um escolar que com preguiça não cumpre os seus períodos, né? De passar de ano, né? Nas classes, o que acontece? Ele terá que repetir e isso se torna uma situação difícil para ele. É uma punição, porque ele vai repetir as matérias que ele não se aplicou devidamente. Então, Kardec faz essa comparação. Então, isso se torna uma punição para o espírito se ele realmente, com preguiça, escolhendo o caminho do mal, terá que repetir essas encarnações para corrigir esses erros e tomar o caminho do bem. Ainda diz Kardec, lá na Revista Espírita, do princípio da não retrogradação dos espíritos, Revista Espírita de junho de 1863. Diz ainda Kardec: portanto, o que é verdade é que a encarnação sobre a Terra é uma punição para muitos daqueles que a habitam, porque teriam podido evitá-la, ao passo que talvez a dobraram, triplicaram ou centuplicaram por sua falta, retardando assim a entrada nos mundos melhores. O que é falso, vejam bem, meus irmãos, é admitir, em princípio, que a encarnação como um castigo. Então, o que é verdade? A verdade é que a encarnação é uma punição para aqueles que tomaram o caminho do mal, que terão que corrigir seus erros, primeiro se arrepender, corrigir os seus erros através de uma expiação, depois retornando ao caminho do bem. Então, muitos aqui sobre a Terra estão passando por essas expiações, porque usaram do seu livre-arbítrio no passado de forma errada. Então, retardam a sua entrada em mundos melhores. O que é falso, a doutrina espírita eu acho ela espetacular por isso, porque ela diz o que é verdade, o que é falso. O que é falso, dizem os espíritos e ensina Allan Kardec, é admitir que a encarnação é um castigo. E não é. Ela é uma necessidade para o nosso desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa moral. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Caminho Espírita. Aí está o slide do sininho, do ok, do joinha. E se desejar se inscrever, dando uma força no nosso canal. Muito obrigado. Brevemente voltaremos com o estudo da encarnação na Bíblia e no Evangelho de Jesus. Para vocês todos, muita paz.